A big dig is getting underway in Poland in search of a mystery train filled with treasures buried at the end of World War II. The Polish government has gone ahead and had the site cleared. Now the army is checking for Nazi booby traps. O fim da Segunda Guerra Mundial deixou para trás não apenas ruínas visíveis. Toda a Europa estava repleta de segredos, silêncios e riquezas escondidas. A queda do Terceiro Reich acarretou não apenas o colapso de sua máquina militar, mas também a dispersão de uma vasta quantidade de bens saqueados: ouro, moeda estrangeira, obras de arte confiscadas e objetos de valor sistematicamente extraídos dos territórios ocupados. Enquanto na Alemanha, o Reichsbank transferia suas reservas para as profundezas da mina de Merkers para protegê-las do avanço aliado, outras rotas eram forjadas longe da linha de frente. Com a derrota cada vez mais próxima, o regime dispersou sua riqueza por canais inesperados. Parte dela foi registrada em arquivos militares. Outra parte sobreviveu apenas como rumores persistentes. No sudoeste da Europa, a Espanha tornou-se um canal discreto. De acordo com documentos desclassificados pelo Departamento de Guerra dos EUA, entre 1942 e 1945, mais de 150 toneladas de ouro nazista cruzaram a fronteira aragonesa por Canfranc, transportadas em caminhões suíços para bancos centrais em Madrid e Lisboa. Enquanto isso, na Holanda, uma história pouco conhecida sobreviveu ao passar do tempo. Em 1944, após o bombardeio de uma agência bancária em Arnhem, soldados alemães roubaram joias, relógios e lingotes, que foram enterrados nos arredores da vila de Omeren, de acordo com documentos revelados décadas depois. A descoberta de um mapa com anotações feitas à mão, anos mais tarde, reacendeu uma busca frenética. Durante dias, aquele tranquilo local rural foi invadido por caçadores de tesouros armados com detectores de metal. O que parecia um eco esquecido da guerra foi trazido de volta à vida. Enquanto isso, a leste, a Polônia tornou-se o cenário de uma das lendas mais duradouras do conflito. A história de um trem nazista que supostamente desapareceu nos túneis da Silésia com uma carga inestimável. Este documentário conduz uma investigação rigorosa sobre como a riqueza do Terceiro Reich foi dispersa e o que acabou acontecendo com ela. O segredo mais bem guardado do sistema bancário nazista. Na manhã de 3 de fevereiro de 1945, Berlim foi abalada por um dos bombardeios mais devastadores da guerra. Entre os muitos alvos atingidos, um de particular importância foi a imponente sede do Reichsbank, a instituição financeira mais poderosa do Terceiro Reich. Localizado no coração da capital, o banco estatal havia resistido até então aos ataques do conflito, mas naquele dia recebeu pelo menos 20 impactos diretos. O prédio, de tamanho comparável ao da antiga chancelaria do Reich, foi parcialmente destruído. Lá dentro, mais de 5.000 funcionários haviam se refugiado nos porões do banco. Quando as bombas começaram a cair sobre a estrutura, a escuridão, a poeira e o estrondo ensurdecedor desencadearam cenas de pânico. As luzes se apagaram, as paredes tremeram como se fossem de papel e gritos de terror se misturaram ao estrondo dos prédios desabando. Apesar da ferocidade do ataque, não houve vítimas fatais. O presidente do banco, Walter Funk, lembraria mais tarde que escapar daquele refúgio com vida foi um ato de pura sorte. Após o bombardeio, o prédio tinha uma aparência fantasmagórica, paredes rachadas, móveis destruídos e papéis fumegantes entre os escombros. Mas o mais preocupante era que, embora a estrutura externa tivesse sido severamente danificada, os cofres permaneciam intactos. Dentro deles, jazia uma parte considerável da fortuna do regime nazista: barras de ouro, moeda estrangeira, metais preciosos, títulos e dinheiro vivo. A vulnerabilidade desse tesouro acendeu o alerta entre os diretores do banco. Desde 1939, o Reichsbank estava sob o controle direto de Adolf Hitler. Naquele ano, o economista Hjalmar Schacht foi demitido devido às suas discordâncias com a direção econômica do regime e substituído por Walter Funk, um homem mais complacente, mas sem experiência real no setor bancário. Na prática, a gestão ficou nas mãos do vice-presidente Emil Pohl, que, apesar de prever a derrota alemã, optou por permanecer leal ao sistema.
Foi Poole quem orquestrou o armazenamento e a redistribuição do ouro nazista. Durante a guerra, o Reichsbank acumulou metais preciosos de diversos países ocupados. Mais de 2 milhões de dólares em ouro foram tomados da Checoslováquia, 32 milhões da Hungria. A França, através dos espólios belgas depositados no Banco da França, contribuiu com 200 milhões. Mesmo quando os alemães se retiraram da Itália, levaram consigo outros 100 milhões. Estima-se que, no seu auge, as reservas do Reichsbank tenham atingido 500 milhões de dólares na época. Grande parte desse dinheiro foi redistribuída por toda a Alemanha. Mesmo assim, Berlim permaneceu o principal centro dessa riqueza saqueada. Enquanto a fumaça ainda subia das ruínas do Banco Central alemão, as autoridades do Reich agiram rapidamente. A realocação de pessoal e ativos financeiros tornou-se uma prioridade absoluta. A decisão era clara: evacuar os principais departamentos para Weimar e Erfurt, enquanto os títulos do Estado seriam transportados para um local mais seguro, escondido no subsolo. O destino escolhido foi uma mina de potássio em Merkers, no estado da Turíngia, a mais de 300 quilômetros de Berlim. Em 9 de fevereiro, partiu o primeiro comboio, 1.000 sacos cheios de papel-moeda, equivalentes a 1 bilhão de Reichsmarks, acompanhados de moeda estrangeira, incluindo mais de 4 milhões de dólares americanos, partiram para Merkers. 3 dias depois, foi a vez do ouro. Cerca de 100 toneladas, com um valor estimado em mais de 200 milhões de dólares na época. A carga ocupou 13 vagões de carga e seu descarregamento levou 3 dias inteiros. Os lingotes foram armazenados no que era conhecido como Sala 8, uma câmara localizada nas profundezas da mina de Kaiseroda. Durante semanas, essa vasta fortuna permaneceu escondida sob a superfície da planície da Turíngia. Mas a calmaria durou pouco. No final de março, as forças do Terceiro Exército dos EUA, lideradas pelo general Patton, cruzaram o Reno e iniciaram um avanço relâmpago para o leste. Em 4 de abril, chegaram à região de Merkers. A tentativa alemã de transportar o ouro de volta para Berlim fracassou. A ferrovia estava paralisada e eles só conseguiram recuperar uma parte do papel-moeda. Os 500 sacos restantes foram abandonados nos túneis. A queda de Merkers passou inicialmente despercebida, mas 2 dias depois, um evento inesperado mudou tudo. 2 policiais militares americanos, patrulhando em um jipe, ofereceram ajuda a 2 mulheres desabrigadas. Durante o trajeto, um deles apontou a entrada da mina e revelou que o ouro do Reich estava lá dentro. Essa informação foi rapidamente confirmada por outras testemunhas, incluindo prisioneiros britânicos que haviam trabalhado no descarregamento semanas antes. Em 7 de abril, uma unidade do 90º Regimento desceu à mina. O que encontraram superou todas as expectativas. Pilhas de sacos cheios de notas, barras de ouro, joias e outros objetos de valor alinhados ao longo das passagens subterrâneas. A câmara principal, protegida por uma parede de tijolos e uma porta de aço, foi finalmente arrombada com dinamite. Lá dentro, o coração financeiro do Terceiro Reich permanecia intacto. Aquela descida à mina não foi uma mera inspeção. Os oficiais americanos entraram em uma caverna escavada no sal, de dimensões colossais. A primeira coisa que viram foram mais de 7.000 sacos dispostos em fileiras meticulosas. Dentro, cada um continha moedas ou barras de ouro, com um peso médio entre 25 e 35 quilos por unidade. Mais de 8.500 barras de ouro e uma massa de moedas avaliadas em mais de 126 milhões de dólares foram contadas, incluindo francos suíços, francos franceses e centenas de sacos de notas de 20 dólares. Um funcionário de banco capturado na área, o Dr. Werner Weick, confirmou que o tesouro incluía moedas de quase uma dúzia de países. Além do ouro e do dinheiro, os soldados encontraram centenas de toneladas de arquivos e obras de arte. Em uma galeria adjacente, jaziam mais de 400 toneladas de telas de museus alemães. Havia obras de Rembrandt, Van Dyck, Tiziano e Dürer. Uma escultura egípcia de valor incalculável também foi encontrada. Uma pequena estátua da rainha Nefertiti. A descoberta foi tão significativa que Eisenhower, Patton e Bradley desceram aos túneis para vê-la pessoalmente. Em meio a piadas e tensão, os generais percorreram os túneis guardados por suas tropas. Patton zombou da arte descoberta, enquanto Eisenhower inspecionava as pilhas de Reichsmarks destinadas a pagar um exército já em declínio. Apesar das medidas de segurança,
o general Patton insistiu na evacuação do conteúdo. Em 14 de abril, começou a transferência para a sede do Reichsbank em Frankfurt. Foram necessários 32 caminhões, escoltas armadas, cobertura aérea e vigilância noturna. No total, 11.750 contêineres foram transportados. Embora a operação tenha sido declarada concluída sem incidentes, circularam rumores durante anos sobre um caminhão que desapareceu durante o trajeto. 2015, o radar que encontrou o ouro nazista. Enquanto o tesouro encontrado em Merkers era transferido para o controle dos aliados, uma das lendas mais duradouras do fim da guerra começou a tomar forma no sul da Polônia. Segundo diversos relatos transmitidos desde 1945, um trem blindado nazista partiu carregado com centenas de toneladas de ouro, joias, armas e obras de arte saqueadas. O comboio deveria seguir para o oeste, mas nunca chegou ao seu destino. A teoria mais difundida sustenta que ele foi deliberadamente desviado para um ramal ferroviário secreto, possivelmente ligado a uma mina ou túneis escavados sob um castelo na região. Essa localização, associada ao inacabado e enigmático Projeto Riese, se tornaria o foco de especulações, buscas e rumores por décadas. Durante o regime comunista, entre 1947 e 1989, as autoridades polonesas realizaram inúmeras buscas infrutíferas. No entanto, a história persistiu graças a Tadeusz Slowikowski, um morador de Wałbrzych, que dedicou sua vida a investigar esse suposto trem. Ele tomou conhecimento de sua existência pela primeira vez em 1950, quando tinha apenas 20 anos. Sua motivação não era apenas histórica. Sua mãe havia morrido em Auschwitz. Pouco depois da guerra, ele salvou um alemão chamado Schultz, que, em gratidão, lhe contou sobre uma passagem subterrânea perto de uma linha férrea. Outra testemunha, um ferroviário, afirmou ter visto trilhos que levavam a um túnel que foi lacrado logo em seguida. Ele declarou que permaneceu em silêncio por décadas por medo após testemunhar a execução de uma família que morava perto dos trilhos. Em 5 de maio de 1945, pouco antes da chegada do Exército Vermelho, os moradores foram fuzilados e a casa arrasada. Da janela mais alta, Slowikowski disse que podia ver claramente os trens entrando e saindo da área. Essa casa permanece desabitada desde então. Ao longo dos anos, Slowikowski criou maquetes detalhadas para sustentar sua teoria. 2 trilhos paralelos cruzando colinas, com um ramal levando a um túnel escondido. Mas ele só teve permissão para investigar em 2003. Quando o fez, foi assediado, foi ameaçado por homens armados, seu cachorro foi envenenado, sua casa foi atacada e sua linha telefônica foi sabotada. Segundo ele, tudo isso era típico dos métodos usados pelos antigos serviços secretos. Ele sugeriu que o trem poderia ter sido escondido em uma das muitas minas registradas em mapas da época, algumas das quais provavelmente ainda estão em atividade. Essa versão coincide com a de Magdalena Vock, diretora do castelo de Książ, que afirmou que outros trens escondidos contendo obras de arte ou documentos confidenciais poderiam existir. O próprio prefeito de Wałbrzych, Roman Selemej, reconheceu que a região continua sendo um lugar cheio de segredos. O depoimento de Slowikowski e as suspeitas em torno do complexo subterrâneo do castelo de Książ mantiveram a lenda viva, mas foi somente no verão de 2015 que a história pareceu ganhar forma concreta. Em 20 de agosto, 2 pesquisadores independentes, o alemão Andreas Richter e o polonês Piotr Koper, afirmaram ter localizado o lendário trem de ouro nazista usando um radar de penetração no solo. Eles declararam que o trem estava escondido a cerca de 50 metros de profundidade em uma área montanhosa da Baixa Silésia, onde o Terceiro Reich desenvolveu complexos subterrâneos durante a guerra. O anúncio causou sensação imediata. Veículos de mídia internacionais repercutiram a história, e pela primeira vez em décadas, a especulação local ganhou força institucional. Os descobridores comunicaram suas descobertas por meio de um advogado e exigiram, desde o início, uma recompensa equivalente a 10% do valor do conteúdo, caso a existência do trem fosse confirmada. Para sustentar sua alegação, publicaram uma imagem do radar de penetração no solo KS-700 em seu site. A imagem mostrava uma silhueta alongada que, segundo eles, correspondia a um trem blindado entre 120 e 150 metros de comprimento. Poucos dias depois, o então vice-ministro da Cultura da Polônia, Piotr Juszowski, fez uma declaração contundente.
Após analisar os dados preliminares e receber relatórios técnicos, ele afirmou estar 99% convencido de que o trem havia sido de fato encontrado. No entanto, esclareceu que não havia provas conclusivas de que estivesse carregado de ouro, como dizia a lenda. A empolgação, porém, logo se dissipou. Em meados de dezembro, diversos especialistas do Instituto Técnico e Científico da Universidade de Cracóvia já haviam desmentido a euforia inicial. Em uma coletiva de imprensa realizada no dia 15 daquele mês, o professor Janusz Madej resumiu os resultados da análise independente. Poderia haver uma estrutura subterrânea, talvez um túnel, mas não havia evidências de nenhum trem. Apesar da negação, a comoção gerada foi considerável. Durante semanas, as autoridades locais, a imprensa estrangeira e curiosos permaneceram atentos a uma descoberta que por um momento pareceu transformar um mito em um fato verificável. A expectativa gerada pela suposta descoberta logo superou todas as expectativas. A cidade de Wałbrzych, anteriormente conhecida como Waldenburg, tornou-se o epicentro de um fluxo sem precedentes de caçadores de tesouros, curiosos e jornalistas internacionais. As autoridades locais rapidamente organizaram uma comissão para conceder permissões de exploração na área. Até mesmo os descobridores do suposto trem, Richter e Koper, anunciaram planos para fundar um museu dedicado à descoberta. O exército polonês juntou-se às operações não tanto por interesse arqueológico, mas pela possibilidade de a área conter munições não detonadas da Segunda Guerra Mundial. No entanto, à medida que as escavações avançavam, vozes críticas começaram a surgir. Wisław Nawrocki, pesquisador do Instituto de Otimização de Processos em Cracóvia, descartou a imagem de radar de penetração no solo, divulgada pelos descobridores como uma grosseira falsificação. Enquanto isso, o historiador alemão Ingo Loos, do Instituto de História Contemporânea em Munique, considerou a história apenas mais uma conjectura. Em entrevista à revista Stern, ele afirmou: "Só acreditarei quando vir o trem com meus próprios olhos." Apesar do ceticismo, havia razões convincentes para não descartar completamente a hipótese. Durante décadas, circulou na região da Silésia uma história de que, entre o final de 1944 e o início de 1945, as autoridades nazistas teriam confiscado o ouro da cidade de Breslau, atual Rockwell, e o carregado, juntamente com joias e documentos, em um trem blindado que nunca chegou ao seu destino. Com o avanço soviético e o iminente colapso da frente oriental, essa carga teria sido enviada para o oeste, em direção ao Reich. Pouco depois, a guerra terminou e os aliados atribuíram a Silésia à Polônia como compensação pelas perdas territoriais no leste. Alguns sustentavam que o comboio desapareceu perto do castelo de Książ, a meros 3 quilômetros de Wałbrzych, como afirmava Słowikowski. Outros apontavam para as colinas perto de Pieszowice, com base num documento visto pelo empresário Pozibirski. A própria área circundante alimentava a possibilidade de um comboio oculto. As montanhas da Coruja contêm os vestígios do projeto Riese, um sistema de túneis fortificados cujo propósito nunca foi totalmente esclarecido. Sabe-se que o Terceiro Reich planeava estabelecer ali um quartel-general subterrâneo, fábricas militares e abrigos estratégicos, com o castelo de Książ como centro do complexo. Nenhuma destas estruturas foi concluída. O sistema Riese, composto por 7 instalações inacabadas, foi construído em condições desumanas por prisioneiros do campo de concentração de Grossrosen e dos seus subcampos. De acordo com os registros da fundação que preserva a memória do local, pelo menos 13.587 pessoas perderam a vida durante a sua construção. Apesar da crescente controvérsia e do ceticismo da comunidade científica, as autoridades autorizaram novas inspeções. Em novembro de 2015, 2 estudos independentes foram conduzidos. Um liderado por Piotr Koper e Andreas Richter, e outro pela Academia de Mineração e Metalurgia de Cracóvia, sob a direção de Janusz Madej. Em 15 de dezembro, esta segunda equipe relatou que não havia vestígios de vagões de trem escondidos. Eles identificaram apenas anomalias compatíveis com formações geológicas ou, na melhor das hipóteses, com um túnel desabado. Madej criticou enfaticamente a persistência dos pesquisadores, afirmando que é compreensível estar errado, mas insistir teimosamente no erro é outra questão.
Uma terceira análise, conduzida pela Universidade de Ciência e Tecnologia AGH de Cracóvia, chegou a conclusões semelhantes. Nenhum sinal de trens subterrâneos foi detectado. Mesmo assim, incentivados por investidores privados, os preparativos para a escavação continuaram ao longo de 2016. Em abril daquele ano, a Câmara Municipal recebeu uma carta anônima de 10 páginas. O documento incluía mapas detalhados, coordenadas técnicas e uma declaração de uma suposta testemunha, que alegava ter visto 3 vagões de trem escondidos atrás de um portão de metal em um ramal ferroviário secreto. As autoridades consideraram as informações coerentes e confiáveis. No entanto, o remetente não apresentou nenhum pedido formal, e, de acordo com a legislação vigente, qualquer escavação em áreas com risco de conter vestígios de guerra precisava ser aprovada pelo Escritório de Proteção de Monumentos. Em 15 de agosto de 2016, a escavação oficial começou. 64 profissionais participaram, incluindo geólogos, arqueólogos, químicos, engenheiros e especialistas em explosivos. A operação custou um total de $131 mil. 7 dias depois foi cancelada. Nenhum trem, infraestrutura ferroviária ou evidência de atividade humana foi encontrado. Cooper e Richter admitiram publicamente que a imagem de radar era, na verdade, uma formação natural de gelo e rocha. Apesar do fracasso, Wałbrzych experimentou um inesperado aumento no turismo. O número de visitantes disparou 44% e estima-se que a atenção da mídia tenha gerado uma receita publicitária de mais de $200 milhões. Chegou-se a cogitar a possibilidade de dedicar uma rotatória aos 2 exploradores. No final de 2016, Cooper e Richter anunciaram a criação de uma fundação para financiar novas pesquisas. Em junho de 2017, em conjunto com uma empresa de geofísica sediada em Varsóvia, identificaram 7 cavidades subterrâneas que poderiam corresponder a túneis com um orçamento de €25 mil para a perfuração exploratória. Embora a perfuração estivesse agendada para 2018, Richter retirou-se do projeto nesse mesmo ano. Cooper, contudo, prosseguiu. Em janeiro de 2019, durante obras de construção num palácio em Struga, descobriu frescos do século XVI escondidos atrás de uma parede. Uma descoberta significativa do ponto de vista do patrimônio, mas sem qualquer ligação ao enigmático comboio de ouro nazi. Após o fracasso das escavações formais em 2016 e a desistência de um dos principais responsáveis pelo projeto, surgiram novas vozes críticas. Uma delas foi a de Igor Prelin, antigo membro dos serviços de inteligência soviéticos. Numa entrevista ao Daily Mail, afirmou não dar qualquer crédito à hipótese de um comboio nazi escondido na Silésia. Segundo seu depoimento, tanto o Exército Vermelho quanto os serviços secretos soviéticos realizaram inúmeras buscas na área entre 1945 e a queda do bloco comunista, sem encontrar qualquer vestígio de um comboio enterrado. No entanto, Prelin apresentou uma perspectiva mais perturbadora. Ele considerou plausível que, se um trem escondido de fato existisse, seu conteúdo não seriam lingotes ou objetos valiosos, mas restos mortais. Em sua opinião, os túneis subterrâneos não teriam sido projetados para armazenar riquezas, mas para facilitar o transporte clandestino de prisioneiros durante o regime nazista, especialmente para o campo de concentração de Grossrosen, localizado a uma curta distância. Enquanto isso, o projeto Riese permanece envolto em mistério. O complexo, ainda não totalmente explorado, alimenta diversas interpretações. Alguns pesquisadores sustentam que parte do trem, ou sua suposta carga, ainda pode estar enterrada sob os escombros. Outros, porém, consideram a história parte de um fenômeno cultural nascido do trauma da guerra, do fascínio pelos segredos do Terceiro Reich e da economia do mito. Independentemente de sua veracidade, a lenda deixou uma marca visível na região. Deu origem a documentários, publicações, pesquisas acadêmicas e até iniciativas turísticas. Em Wałbrzych, a história do trem gerou empregos, renda e uma identidade local construída sobre o mistério. A falta de provas definitivas não desanimou aqueles que continuam a busca. Se a existência do trem fosse confirmada, o Estado polonês se tornaria o proprietário legal de seu conteúdo. No entanto, o Congresso Judaico Mundial interveio para salientar que, se ouro, joias ou outros objetos de valor forem encontrados, é muito provável que tenham se originado do saque nazista de cidadãos judeus.
Nas palavras de Robert Singer, seu diretor-geral, seria essencial tomar todas as medidas necessárias para garantir que esses objetos sejam devolvidos a seus legítimos proprietários ou descendentes. Descoberta de ouro nazista na Espanha. Durante o auge da Segunda Guerra Mundial, a estação ferroviária de Canfranc, localizada nos Pirineus aragoneses, viveu seus anos de maior movimento. Entre 1942 e 1943, após sua reabertura depois do fechamento devido à Guerra Civil Espanhola, essa passagem tornou-se um importante entroncamento ferroviário entre a Espanha e o resto da Europa. A linha de Irún estava sob controle alemão, e a linha de Portbou havia sido temporariamente fechada devido a inundações. Isso fez de Canfranc a única rota direta pela qual a Espanha podia manter o comércio com outros países durante esses anos. Nesse período, mais de 86 toneladas de ouro, trazidas da Suíça, passaram por essa estação. Desse total, mais de 12 toneladas permaneceram na Espanha, enquanto as outras 74 toneladas foram enviadas para Portugal. O ouro nem sempre viajava de trem. Caminhões com placas suíças também chegavam, com seus motoristas descansando em acomodações próximas, como o Hotel Marraco e o Hotel Ara, na região de Los Aranhones, onde ficava a estação internacional. De lá, os lingotes eram transportados por estrada até Lisboa e da capital portuguesa, enviados de volta para Berna. Essa rota era usada para movimentar grande parte do ouro, que os nazistas haviam roubado tanto dos países ocupados quanto das vítimas dos campos de concentração. Essa mesma rota também era usada para enviar minerais como tungstênio e ferro da Espanha e de Portugal, essenciais para a continuidade da indústria bélica de Hitler. Em troca desses metais, chegava mais ouro proveniente dos saques nazistas, que havia sido lavado em bancos suíços para parecer legal. Essa troca foi confirmada graças a uma série de documentos encontrados décadas depois na própria estação de Canfranc. Eles foram descobertos por um cidadão francês chamado Jonathan Dias, que os resgatou quando já estavam meio destruídos e esquecidos. Com o fechamento do túnel ferroviário em 1970 e o desaparecimento da alfândega em 1992, o local caiu em desuso. O serviço foi extinto como parte das novas políticas de livre circulação dentro da União Europeia. Mas com isso, muito mais se perdeu. Canfranc deixou de ser um ponto estratégico, uma saída escondida através das montanhas que outrora fora fundamental para o fluxo de mercadorias e para alimentar metade da Europa em tempos de guerra. Acima do brasão de Canfranc, ainda se pode ler o antigo direito de rota e porta, um privilégio real concedido no século XV. Permitia aos seus habitantes cobrar por cada carga ou rebanho que cruzasse a sua ponte. A cidade já fora um local com a sua própria alfândega, onde já se cobravam impostos sobre a passagem de mercadorias, mesmo antes da construção da estação. Na Idade Média, entre os séculos XI e XII, já existia ali o chamado Campum Francum, uma estação de passagem com um moinho, casa de câmbio e alojamento para peregrinos que percorriam o caminho de Santiago, atravessando o passo de Somport em vez de Roncesvalles. A descoberta dos documentos-chave ocorreu inesperadamente. Jonathan Dias, um motorista de ônibus de origem espanhola que trabalhava na linha Oloron-Canfranc para uma empresa francesa, costumava aproveitar seu tempo livre entre as viagens para passear pela estação em ruínas. Era um dia chuvoso de novembro de 2000, quando ele decidiu entrar na antiga estação de trem, como já havia feito antes. Mas desta vez algo diferente lhe chamou a atenção. Uma pilha de papéis espalhados entre os vagões abandonados. Entre eles, encontrou uma folha de papel com o selo do Ministério das Finanças da Espanha e a frase "importação de lingotes de ouro". Levou os papéis, ligeiramente úmidos e envelhecidos, para casa e, ao examiná-los, percebeu que estavam relacionados ao comércio de ouro durante a década de 1940. Naquela noite, mal conseguiu dormir. Pensou que, se os deixasse ali, a chuva os estragaria. Apesar do mau tempo e do medo de ser parado pela polícia, decidiu voltar para buscar mais. Colocou roupas quentes, uma lanterna e sacos de lixo no carro e retornou à estação naquela noite. A estação estava vazia. O vento e o rio eram quase inaudíveis. Ele caminhou pelo túnel de acesso subterrâneo, o som de seus passos ecoando pelas paredes. Só acendeu a lanterna quando teve certeza de que ninguém o observava.
juntou todos os documentos que conseguiu, colocou-os em sacos pretos e decidiu escondê-los perto da igreja da aldeia, entre os arbustos, para buscá-los com calma no dia seguinte. Naquela noite, voltou para Oloron com a sensação de ter resgatado algo importante. No dia seguinte, retornou cedo, recolheu os sacos e os levou para casa. Passou horas secando, separando e limpando os documentos que estavam deteriorados pelo tempo. Eram cópias em papel fino de comunicações oficiais entre a alfândega de Canfranc e Madrid. Algumas estavam mastigadas, outras rasgadas, muitas coladas umas às outras. Apesar do estado em que se encontravam, Jonathan conseguiu reconstruir grande parte do conteúdo. O que ele lia coincidia com o que alguns dos moradores mais antigos da cidade lhe haviam contado. Anos antes, funcionários da estação lhe disseram que transportavam ouro sob o olhar atento de soldados alemães, gendarmes franceses e guardas civis, que o transportavam do lado francês da estação para o lado espanhol por uma passagem subterrânea e, em seguida, o carregavam em caminhões suíços. A cena lhe vinha à mente sempre que passava por aqueles trilhos abandonados. Agora, ele tinha em mãos a prova de que tudo aquilo fora real. Começou a procurar informações sobre o tráfico de ouro durante a guerra. Na internet, encontrou apenas referências a alguns caminhões que passaram por Hendaye ou cruzaram a fronteira suíça. Os arquivos oficiais pouco mencionavam o assunto. Decidiu então perguntar aos moradores de Canfranc, especialmente aos mais velhos, embora não fosse fácil. Muitos não queriam falar. Tinham medo das lembranças. Alguns lhe perguntaram se revelar o que sabiam poderia lhes causar problemas. Jonathan percebeu que o medo ainda pairava no ar, mesmo depois de tantos anos. O regime de Franco havia deixado uma marca profunda na região. Durante o período pós-guerra, Canfranc era vista como um lugar privilegiado, fervilhante de atividade, por onde chegavam mercadorias que não se viam no resto do país. Era uma ilha dentro de uma Espanha empobrecida pelo racionamento. O silêncio em torno do que aconteceu ali não era por acaso. Aos poucos, alguns dos moradores mais antigos de Canfranc começaram a se abrir. Jonathan conseguiu que lhe contassem mais detalhes sobre os carregamentos de ouro e como era a vida na estação durante os anos de guerra. Alguns garantiram que os documentos ainda estavam guardados em residências particulares, mas ninguém queria mostrá-los. Outros lhe disseram que o que ele havia encontrado era apenas uma fração de tudo o que passava por ali e que muitas outras coisas haviam sido perdidas ou escondidas deliberadamente. A vigilância na cidade durante o período pós-guerra era muito rígida. Morar lá só era permitido com autorização especial. A polícia exigia garantias de pessoas de confiança e controlava todos que circulavam pela área. Canfranc ficava dentro da zona de segurança do regime franquista. Para visitar a estação, mesmo que por alguns dias, era preciso obter um salvo-conduto. O controle era total, como se fosse uma zona militar. Um dos documentos encontrados por Jonathan detalhava que a polícia tinha que identificar em 8 dias qualquer pessoa que morasse em Los Arañones e não estivesse lá desde 18 de julho de 1936. Se não fosse funcionário público ou não pudesse comprovar seu emprego, teria que ser expulsa. Isso garantia que apenas pessoas leais ao regime pudessem estar em um local por onde circulavam tantos bens valiosos. Eventualmente, a descoberta de Jonathan veio à tona. A Renfe, que havia deixado a estação em ruínas, reagiu mal. Em vez de agradecê-lo por recuperar os documentos, processou-o por apropriação indébita, alegando que os papéis ainda pertenciam à empresa. Exigiram que ele os devolvesse. Um processo judicial foi aberto em Jaca. Entretanto, secretamente, também tentaram negociar com ele. O francês nunca negou ter recebido os documentos, mas insistiu que estavam abandonados, molhados, jogados no chão, sem qualquer cuidado. Durante anos, ninguém da Renfe, a Companhia Ferroviária Nacional Espanhola, os havia protegido ou arquivado. Ele simplesmente o salvou da deterioração total. Muitos moradores da cidade o apoiaram. Sabiam que, se não fosse por ele, todo aquele material teria se perdido para sempre. Graças a esses documentos, descobriu-se que entre 1942 e 1943, mais de 86 toneladas de ouro suíço passaram por Canfranc, parte das quais acabou nas mãos do regime de Franco, enquanto o restante seguiu para Lisboa. O ouro, muitas vezes roubado de judeus ou bancos ocupados pelos nazistas, era trocado por tungstênio e outros metais de minas espanholas e portuguesas.
Esses materiais eram essenciais para a Alemanha continuar fabricando armas. Os documentos detalhavam datas, quantidades, rotas e as empresas envolvidas. A maior parte do transporte foi feita em caminhões suíços que entravam por Canfranc. O metal precioso chegava da Suíça, atravessava território francês não ocupado, cruzava os Pirineus por esta estação e seguia para Madrid ou Lisboa. Era uma rota longa, mas segura, longe dos bombardeios e dos postos de controle aliados. O tráfego em Canfranc era tão intenso que a estação movimentava mais de 1.000 toneladas de mercadorias diariamente, em ambos os sentidos. Era a passagem de fronteira mais movimentada do país. Tudo o que não podia ser transportado por Irún ou Portbou passava por ali. A atividade econômica da cidade cresceu tanto que a população dobrou. Os hotéis estavam lotados, os comércios abertos e os restaurantes funcionando dia e noite. Era um mundo à parte, enquanto o resto da Espanha vivia com fome e escassez. Anos depois, quando Jonathan tornou tudo público, descobriu-se que muitos outros documentos históricos ainda estavam no depósito postal, um prédio separado da estrutura principal da estação. Estavam em cestos quebrados, úmidos e empilhados desordenadamente. Os moradores tentaram recolher alguns para evitar que se perdessem. Muitos haviam sido comidos por ratos ou encharcados pela neve que entrava pelas janelas quebradas. Este prédio também continha vestígios das operações da Alfândega Internacional. Cartas, telegramas, faturas, dados de remessas postais e registros de passageiros. Tudo isso, que revelou a verdadeira história do que aconteceu em Canfranc, quase desapareceu sem que ninguém percebesse. A própria estação foi usada durante anos como cenário para comerciais e filmes, sem qualquer proteção para o seu interior. O ouro do Terceiro Reich passou por Canfranc e o mundo o ignorou por mais de meio século. A descoberta acidental de Jonathan Dias não só trouxe à luz documentos esquecidos, como também reacendeu o interesse por uma parte silenciada da história. Hoje, sabe-se com certeza que esta estação de montanha, rodeada de neve e escondida entre as montanhas, foi um dos pontos-chave por onde passou parte da riqueza roubada pelo regime nazista. Uma rota secreta entre a Suíça, a Espanha e Portugal, na qual vários governos, empresas privadas e agentes internacionais colaboraram. No fim, o ouro não comprou apenas armas, comprou também o silêncio. Descoberta de ouro nazista na Holanda. Em janeiro de 2023, o Arquivo Nacional dos Países Baixos divulgou milhares de documentos da Segunda Guerra Mundial, que haviam permanecido guardados por décadas. Entre eles, havia um mapa desenhado à mão por um soldado alemão, marcando com um X o suposto local onde os nazistas teriam enterrado um carregamento de ouro. O local indicado ficava nos arredores de uma pequena cidade chamada Omeren, no centro do país. O mapa causou alvoroço imediato. Ele incluía anotações e linhas indicando estradas e árvores como pontos de referência. Nele, constava que caixas contendo moedas de ouro, joias, pedras preciosas e outros objetos de valor haviam sido escondidas ali, naquele mesmo local. A informação não era novidade. Já em 1947, as autoridades holandesas haviam ouvido falar desse tesouro e o procuraram sem sucesso, mas o caso foi arquivado. Com a divulgação oficial do mapa, a história veio à tona publicamente pela primeira vez. O mapa havia sido entregue por um ex-soldado alemão que alegava ter testemunhado pessoalmente o enterro das caixas durante os últimos meses da guerra. Ele alegou que o ouro provinha de um banco ou agência de poupança em Arnhem e fora escondido por ordem de oficiais nazistas antes da chegada dos aliados. O mapa foi encontrado em um arquivo antigo etiquetado como 1947/32, que também continha relatórios de interrogatório do ex-soldado alemão, anotações de inteligência e cartas entre vários oficiais. Tudo indicava que um pequeno grupo de soldados havia escondido 3 caixas cheias de bens roubados no final da guerra para impedir que caíssem nas mãos das forças aliadas. As autoridades holandesas já haviam tentado encontrar esse tesouro. Em 1947, escavaram o local exato marcado no mapa, mas nada encontraram. Não havia tecnologia avançada como radar de penetração no solo ou drones, apenas pás, plantas básicas e depoimentos manuscritos. Após vários dias de trabalho infrutífero, o caso foi encerrado e os documentos arquivados nos arquivos estaduais.
Décadas depois, quando os documentos foram liberados em 2023 como parte de uma desclassificação anual, o mapa chamou a atenção da mídia internacional. Pessoas de todo o país começaram a se interessar pela história. Algumas chegaram à vila com detectores de metal, outras com pás, prontas para procurar por conta própria. Mas o terreno era protegido, fazia parte de uma área natural e só podia ser escavado com autorização oficial. A Fundação Histórica de Ómeren solicitou então às autoridades que realizassem uma escavação séria e supervisionada. Não queriam que curiosos destruíssem o ambiente natural ou que caçadores de tesouros ilegais aparecessem. O município aceitou o pedido e uma intervenção arqueológica foi organizada com a ajuda do Instituto Holandês do Patrimônio Cultural. A escavação oficial em Ómeren começou em 1º de maio de 2023. O sítio arqueológico, uma área verde cercada por árvores perto da vila, foi isolado por segurança. Arqueólogos profissionais, técnicos do Patrimônio Nacional e membros da administração municipal participaram. Eles trouxeram máquinas especializadas, scanners de subsolo e sistemas para detectar objetos metálicos enterrados. O trabalho durou vários dias. Diversas trincheiras foram cavadas nos pontos que correspondiam às marcações no mapa original. As equipes trabalharam com cuidado, verificando cada camada de solo para evitar danificar quaisquer objetos potencialmente escondidos. Amostras foram coletadas, perfis do terreno foram fotografados e registros detalhados foram feitos para cada metro escavado. A área havia mudado com o tempo. Árvores que constavam no mapa haviam desaparecido. O solo estava mais úmido e macio devido às chuvas da primavera. Mesmo assim, os arqueólogos localizaram os lugares que correspondiam às instruções do antigo soldado. No total, pelo menos 3 áreas de busca foram abertas, com profundidade suficiente para detectar qualquer tipo de caixa ou estrutura enterrada. Mas nada foi encontrado. Nenhuma moeda, nenhuma joia, nenhum vestígio de madeira ou metal enferrujado que indicasse que algo havia sido enterrado. O resultado foi negativo. A equipe concluiu que se alguma vez houve um esconderijo naquele local, nada restou. Uma possibilidade é que alguém tenha desenterrado as caixas muitos anos antes, talvez durante as buscas de 1947 ou até mesmo depois, sem que isso tenha sido oficialmente registrado. Outra possibilidade é que o mapa estivesse incorreto ou que o depoimento do soldado não fosse totalmente preciso. Ele pode ter exagerado o que viu ou se esquecido da localização exata depois de tantos anos. Também é possível que os objetos nunca tenham sido enterrados ou que tenham sido transferidos para outro lugar após a guerra. Não há como saber com certeza. Apesar de não terem encontrado o tesouro, as autoridades consideraram a investigação válida. A escavação foi realizada com todas as permissões e procedimentos oficiais necessários. Nenhum artefato histórico foi encontrado, mas o caso foi considerado encerrado do ponto de vista arqueológico. O mapa permanecerá no arquivo público e estará disponível para consulta por qualquer pessoa interessada. Durante os dias em que as buscas duraram, dezenas de jornalistas visitaram Ómeren. Cercas foram erguidas para manter as câmeras afastadas. Alguns moradores aproveitaram a oportunidade para compartilhar o que sabiam, enquanto outros evitaram falar sobre o assunto. A vila, tranquila na maior parte do ano, tornou-se o foco da atenção da mídia mundial por alguns dias. Artigos foram publicados em inglês, espanhol, alemão e holandês. O caso gerou um debate sobre o que fazer com esse tipo de história. Muitos se perguntaram se a busca pelo tesouro deveria continuar ou se seria melhor deixá-la no passado. Alguns arqueólogos disseram que, muito provavelmente, se alguma vez existiu, já foi recuperado por alguém. Outros acreditam que ainda possa estar lá, mas mais fundo ou em outro local próximo. O fato é que o mapa existe, o testemunho existe e há documentos oficiais que o comprovam, mas, por enquanto, não há ouro. Tudo o que foi encontrado foi uma mistura de terra remexida, algumas raízes antigas e muitas perguntas sem resposta. Após a escavação, o mapa tornou-se um objeto de curiosidade histórica. Foi desenhado a lápis em papel amarelado. Tinha linhas traçadas à mão, alguns nomes de caminhos e um X, marcando onde se dizia que as caixas tinham sido enterradas. A caligrafia era de um alemão que, segundo os registros, havia sido interrogado por autoridades holandesas em 1946 e 1947. Seu depoimento foi a base para tudo o que foi tentado posteriormente.
Esses documentos também mencionavam que o ouro poderia ter vindo de uma agência bancária em Arnhem, saqueada durante os combates no inverno de 1944. A história contava que, com a retirada das tropas alemãs, alguns oficiais decidiram esconder objetos de valor que não podiam levar consigo. Escolheram um local tranquilo e fácil de lembrar nos arredores da cidade, uma área rural em Omeren. O mapa permaneceu nos arquivos holandeses por mais de 75 anos. Apenas um pequeno grupo de pessoas sabia de sua existência. Ele só foi divulgado ao público em janeiro de 2023, com a grande desclassificação de documentos, quando milhares de arquivos relacionados à guerra foram liberados. Isso é comum na Holanda. Novos arquivos da época da guerra são abertos ao público todos os anos. A reação foi imediata. O mapa viralizou. Apareceu em veículos de comunicação como BBC, CNN, Reuters e The Guardian. Também foi compartilhado por canais locais como NOS e Omroep Gelderland. Nas redes sociais, algumas pessoas começaram a teorizar, comparando o caso a filmes de aventura. Outras publicaram rotas ou coordenadas, tentando encontrar correspondências no Google Maps. Mas as autoridades foram claras desde o início. A busca só poderia ser realizada com supervisão oficial. O terreno onde o tesouro foi marcado pertence ao governo local e está dentro de uma área protegida. Escavações particulares não são permitidas. Além disso, técnicos alertaram para um risco potencial de munições não detonadas da Segunda Guerra Mundial que poderiam ainda estar enterradas. O Instituto Holandês do Patrimônio Cultural considerou que o caso foi tratado corretamente. O tesouro não foi encontrado, mas uma busca séria, documentada e respeitosa foi realizada. Especialistas ressaltaram que, em arqueologia, nem sempre se trata de encontrar objetos, mas de confirmar fatos. Neste caso, confirmou-se que o local havia sido examinado e que não havia evidências de que o ouro ainda estivesse lá. Na vila de Omeren, a vida voltou ao normal. Alguns moradores acreditam que a história é verdadeira e que o tesouro foi removido décadas atrás. Outros acham que ele nunca existiu. Outros ainda veem tudo como uma lenda local que cresceu com o tempo. Mas o mapa ainda está lá, digitalizado, catalogado e disponível para quem quiser consultá-lo. O que este caso revelou foi mais do que apenas uma corrida ao ouro. Mostrou como um documento esquecido em um arquivo pode reviver histórias do passado. Também demonstrou que o interesse pelos vestígios do Terceiro Reich permanece forte e que ainda existem capítulos em aberto daquela época. O ouro nazista, real ou imaginário, voltou às manchetes graças a um mapa desenhado há quase 80 anos. Por enquanto, em Omeren não há ouro, apenas terra revolvida, uma história perturbadora e uma cruz num pedaço de papel antigo que continua a circular pelo mundo.